Ok, agora valendo. Bem, super bem-vindos todos. Estamos aqui nesse ciclo de palestras, o imaginário das imagens técnicas, a invenção da paisagem. Segundo dia de palestras, o evento aconteceu ontem com a Maíra Ishida, hoje com Samuel Cruz, amanhã com o duo Paisagens, com o Grão, que é a Gabriela Sá e o Ícaro Moreno, e na quinta-feira, sim, com o duo Paisagens Móveis, tá a Bárbara Lissa e a Maria Vaz. O evento é absolutamente aberto, fiquem à vontade para convidar pessoas que vocês queiram, e ele também tem uma certificação para quem participar de ao menos 75% do evento, 3 encontros. Basta mandar um e-mail para mim com o nome completo, ou mesmo mandar um direct pelo Instagram, também com o nome completo, pedindo essa comprovante de participação no evento. Então, ou pelo e-mail, que eu já coloco ali no chat para vocês, ou por um direct no Instagram do canal do Ensaio sobre o Absurdo, também para vocês. Podem pedir por lá, sempre mandando o nome completo para constar no certificado. Esse ciclo de palestras ele é uma realização do Tecnologia em Fotografia, do Senac Lapa Cipião, a qual eu sou professor coordenador, e vinculado ao nosso projeto de extensão, o Neurastenia, o ensaio sobre o absurdo, do qual Samuel faz parte, e já agradeço aqui, super obrigado por ter aceito o convite para a palestra. Vou apresentar super rapidamente Samuel, sou muito ruim de ler mini bio, assim, porque as mini bios são muito mini, e elas não falam tanto, mas acho que é necessário para uma apresentação geral. Então, Samuel Cruz é artista visual de Guarulhos, São Paulo, bacharel em design pela FAUSP, tecnólogo em fotografia pelo Senac Lapa Cipião, desenvolve projetos que envolvem apropriação de imagem, montagens e reciclagem de portfólio. Procura com seus trabalhos investigar e esclarecer as questões sobre a construção e distribuição da imagem. Eu vou me permitir fazer uma brincadeira, porque conheço Samuel de longa data e digo que tudo isso se diz, mas não se diz que ele é um querido. Samuel foi aluno aqui da casa e é um baita querido, assim, trabalho sensacional. Eu pude acompanhar por alguns semestres e fico muito feliz de você ter voltado de alguma forma participando da extensão e voltado oficialmente sendo aí um dos palestrantes do nosso ciclo de palestras. Super obrigado por ter aceito o convite. É contigo, fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, né? Inclusive, antes de começar, eu queria agradecer ao Senac, principalmente você, por essa oportunidade, né? E vamos lá. Acho que agora que eu posso ter branco e esquecer tudo que eu ia falar, né? Vamos lá. Então, gente, boa tarde. Eu trouxe para hoje 2 projetinhos que eu fiz, inclusive os 2 foram feitos bem com a supervisão do Dayan, o Dayan que me ajudou neles. Deixa eu abrir aqui só um minutinho. Aí está. Então, eu trouxe 2 projetinhos. Acho que antes de começar a falar sobre eles, dar um pouquinho de contexto. Eu brinco com o Dayan que eu entrei no Senac mais fotógrafo do que eu saí, na verdade, porque quando eu entrei no tecnólogo, minha ideia era ser um fotodocumentarista, meu sonho era fazer um livro sobre algum assunto. Na época eu fotografava muita banda de rock de São Paulo, queria fazer um livro sobre isso. E no decorrer do curso eu fui estudando coisa, fui encontrando autores, fui criando repertório, e no final acabei saindo um crítico da fotografia documental, assim, eu saí o completo oposto do que eu pensei que eu ia sair. Então, esses 2 projetos que eu tenho aqui, eles falam um pouco sobre isso, né, é uma análise crítica sobre essa relação que a gente tem entre fazer a imagem e documentar as coisas. Dos 2 projetos que eu trouxe, um deles é um pouco mais complexo, assim, levou mais tempo para fazer, tem mais etapas.
envolver um processo histórico. O outro ele é mais simples. Então vamos lá. O primeiro, que seria esse mais complexo, chama Lugar Nenhum. Lugar Nenhum, ele é esse conjunto de impressões fotográficas, elas são feitas com calitipia, e eu fiz elas a partir de um arquivo histórico que eu tenho na minha família. Acho que praticamente toda a família, assim, que tem descendência europeia, ou alguma coisa assim, tem um desses arquivos que é cheio de foto, documento, objetos pessoais, Samuel, e... desculpa te Perdão, interromper. Perdão, não sei se é só para mim, perdão, mas o seu microfone tá dando umas falhando um bocadinho. poladas. Isso, é. Eu posso falar mais devagar, acho que ajuda, né? Ele tá com. Ele não estava até agora, mas está com uns ecos de interferência. Não sei se é um mau contato ou alguma coisa assim. Ele tá pelo Wi-Fi. Como eu disse, o clássico de começar a falar sério, ele começar a dar problema. Tá dando muito? Um pouquinho só, mas se for, tá dando para ouvir numa boa. Beleza, eu tento falar um pouquinho mais devagar, e qualquer coisa você me avisa, então, pode ser? Combinado. Beleza. Então, na minha casa, lá eu tenho esse arquivo histórico da família, e é um negócio super interessante de mexer, assim, porque eu tenho foto, eu tenho documento, eu tenho pertence de um monte de parente que eu não cheguei a conhecer. A minha família, ela tem um negócio muito curioso, assim, que na época do meu avô, ele foi o único irmão que sobreviveu, porque ali para os anos 50, 60, todos os irmãos fumavam muito, menos meu avô, e todos eles morreram, assim, antes dos 30, perto dos 30, antes dos 40, e esse arquivo veio todo para meu lado da família, e a gente tem esse monte de coisa que a gente não sabe dizer direito quem que é, de onde é, de quando é, e é um arquivo muito extenso, assim, a gente tem coisa que eu acho que é ali de 1930, 40, passando por 50, 70, acho que acaba ali por 80 esse arquivo. E o que eu acho bem interessante dele é que eu só tenho as imagens. Eu tenho poucos nomes de parentes, eu sei o nome de uma bisavó, de um bisavô, mas não tem muita coisa, assim. Tem alguns documentos, tem uma planta de uma casa que eu já visitei, mas é isso, fica um monte de imagem e a memória, que era para esse arquivo ter, ela se perdeu. A gente não consegue saber quem é quem. Às vezes a gente acha que tem até coisa assim que não é nem da nossa família e meio que tá lá no meio, a gente não sabe. Isso eu achei engraçado. Eu achei umas fotos, eu tive um parente que foi para a guerra e eu não faço a mínima ideia de quem é na foto. Acho que é esse aqui, pela orelha e pelo cabelo. Mas não sei o nome dele, não sabia que eu tinha um parente que foi para a guerra, e tem meio que um álbum, assim, pequeno dessa época. E o que que é esse projeto Lugar Nenhum? Eu quis, de alguma forma, pegar esse arquivo, e já que a imagem não conseguiu reter a memória da família, eu queria que, de alguma forma, a imagem refletisse, em vez da memória refletir o que a imagem está mostrando, eu queria que a imagem refletisse o que sobrou da memória. Então, eu escolhi no meio lá tem uns solos de negativo, que a gente também não sabe nem de quem que é. Tem um parente que ele aparece nas fotos assim, consistentemente com câmera na mão, então a gente acha que é dele. Eu acho que é um tio, avô meu, alguma coisa assim. E eu decidi pegar esses negativos e eles. Restaurar eles e ampliar, né, esse negativo, e eu resolvi revelar eles em calitipia. Então, o que que eu fiz? Eu restaurei eles e ampliei nesse negativo de acetato. Eu usei um processo chamado calitipia, que é um processo histórico, né? Você emulsiona o papel ou qualquer superfície porosa com uma solução fotossensível. Você vai colocar esse filme em cima desse papel, expor ele à luz ultravioleta, pode ser do sol, pode ser luz artificial mesmo. O tempo de exposição varia de acordo com o resultado, com a intensidade da luz que você tem. E daí você vai lavar e fixar esse papel depois e você vai obter uma imagem. E daí com isso, eu transformei um negativo restaurado, que seria isso, numa impressão que seria essa.
E por que que eu escolhi esse método? Por que que eu escolhi fazer isso, trabalhar com os negativos? Ah, a resposta inicial era porque eu estava mexendo com a litipia na época, né? Eu estava explorando muito e queria usar ela de algum jeito. Mas no final eu descobri que ela fez sentido porque não só um tipo de impressão que eu perco muita informação, o negativo ele estava super nítido, mas eu descobri que a litipia, onde tem o tom muito escuro, eu perco, assim, o que é preto, o que é cinza escuro, o que é cinza médio, é tudo preto. Então eu perco informação. E depois estudando, eu descobri que é um método horrível de você arquivar coisas, porque ele desbota com o tempo também. Então, a minha ideia foi pegar uma parte desse arquivo de família e criar um conjunto de imagens que tanto fosse deteriorado, se não conseguisse mais ver direito o que é aquilo, como também ela fosse sumindo com o tempo. E durante o processo eu fiz propositalmente, assim, eu não tomei muito cuidado com como eu tratava o material, né? Então eu deixei ele bater, eu deixei ele raspar, eu empilhei eles enquanto eles ainda estavam molhados, porque a minha intenção era deteriorar mesmo essas imagens, porque eu queria representar essa perda de memória, assim, esse arquivo, né? Esse arquivo deveria ser a memória da família e no final é um conjunto de imagens que a gente não sabe dizer o que que é. Então eu fiz uma coletânea de 10 imagens, são essas, né? Vou mostrar algumas, senão fica muito extenso. E para fazer elas, inclusive o papel que eu escolhi é um papel que estava no arquivo também. Eu não sei se vocês sabem, antigamente tinha uns papéis de convite, acho que era de papel de algodão, não sei, que era para escrever com caligrafia em cima, fazer aqueles convites bonitos. Tinha um envelope disso em casa, e eu acabei usando eles porque eles estavam todos mofados. Vocês conseguem ver meu mouse? Sim, conseguimos. Sim, legal. Então, dá para ver que esses pontos aqui são mofos, coisa mofada que tinha no papel. A Critip, inclusive, puxou esses pontos, eles eram discretos, eles eram bem evidentes. Aqui é um químico que eu acabei deixando cair em cima do papel sem querer, né? E as imagens que eu achei que estavam muito nítidas, eu ainda peguei os químicos que eu tinha e interferi nas imagens para essa imagem apagar um pouco mesmo. Eu não tomei cuidado ao recortar, a intenção era essa mesma de detonar a imagem do mesmo jeito que a memória estava detonada. Então você vê que tem imagem assim que você não consegue nem ver o que que era. E são todas fotos, isso eu esqueci de mencionar, as fotos que eu escolhi são todas, a maioria é coisa de paisagem, e eu escolhi elas porque não só você não sabe qual parente fez, quando que foi, onde foi e tal, você não sabe, não tem registro do porquê que essas fotos foram tiradas, se foi uma viagem, se era alguma coisa de trabalho, a gente não tem nenhuma informação, eu literalmente só tenho a imagem. Então tem coisas que sumiu bastante, aqui tinha toda uma floresta em volta dessa cachoeira e você não enxerga. Isso é um vale, tem um rio passando aqui, não sei se vocês conseguem perceber. Eu sei que está aqui porque eu conheço o negativo. E, enfim, daí no final eu fiz essas 10 imagens. E eu queria, o que eu queria discutir inicialmente com esse projeto como fala? Essa falta de vínculo, assim, a gente supõe que quando a gente fotografa alguma coisa, a gente aguarda na memória dela, né? A minha intenção inicial era essa, de falar sobre isso. E o que eu acho interessante dos meus projetos é que eu falo com o Dayan, eu falo com outros alunos que fazem coisas parecidas, o método deles, o processo deles é lento. Eles demoram anos pesquisando e coletando coisa, e o meu processo, eu acho que ele é um pouco mais rápido, mas eu acho que eu preciso criar material para conseguir trabalhar em cima dele, para mostrar para as outras pessoas, para entender melhor o que eu estava falando. E, inclusive, foi super difícil fazer essa apresentação, porque conforme eu fui tentando explicar o projeto, eu fui entendendo coisas novas sobre ele, né? Mas esse projeto aqui, eu falo assim que ele é um contraponto ao próximo que eu vou trazer, porque ele fala de uma não memória da imagem.
né? E deixa eu ver. Perdão. Então, esse projeto aqui, ele fala de uma não memória. E daí eu trouxe o segundo projeto, que eu trouxe ele como um contraponto. Ele é um projeto muito mais simples. Eu chamei de terapias de viagem. E a ideia dele veio... Eu estava com essa ideia há muito tempo atrás, assim. Ela veio de um artigo que eu li em 2015, que era do Petapixel. Esse artigo, basicamente, ele falava assim, uma pessoa escreveu essa imagem do iceberg num concurso de fotografia de paisagem, ela ganhou esse concurso, tinha um prêmio lá, e poucos dias depois, uma pessoa veio e contestou esse prêmio, falou que ela tinha roubado a imagem dela, que é essa segunda aqui, alterado no Photoshop e enviado uma imagem que não era dela, era um plágio, né? E deu uma confusão, o prêmio foi retirado, a curadoria analisou as duas imagens, e o que eles descobriram é que as duas imagens eram fotos separadas. E pelo EXIF, que elas viram, assim, elas foram tiradas no mesmo dia, e pela perspectiva, se você colocar uma imagem do lado da outra, as pessoas que tiraram, elas estavam no mesmo cruzeiro, isso aqui foi uma foto que foi feita num cruzeiro, né? Elas estavam no mesmo cruzeiro, provavelmente muito próximas uma da outra, e elas tiraram a foto praticamente ao mesmo tempo. E é uma coisa que eu, em 2015, eu guardei muito, assim. E daí, quando eu estava no Senac, eu comecei, até pela influência do Dayan, estudar Flusser, Foncoperta, e eu caí num pensamento do Flusser, ele fala que no nosso universo imagético, o que antecipa as imagens que a gente constrói não é o mundo real que a gente está vendo, não é a nossa experiência, não é a nossa vontade, são outras imagens que a gente já viu. E daí eu lembrei desse artigo e eu resolvi tentar fazer alguma coisa em cima para poder estudar. Que eu acho que eu funciono desse jeito, assim, eu não consigo estudar um assunto para depois fazer um projeto. Eu preciso começar a produzir e, através dessa produção, eu vou entendendo melhor o que eu estou procurando, né? Que questão que eu estou querendo levantar. Então, eu não sei quem daqui já foi para a França, no Louvre. Quando você vai no Louvre, a primeira pintura que você imagina provavelmente é a Mona Lisa. Quando eu fui, eu não cheguei aí, era muito caro para entrar e eu tinha 8 horas ali em Paris. E o Louvre é um lugar assim que você não vai visitar ele todo num dia, você precisa de uma semana inteira indo visitar ele para conseguir ver tudo. Então, o que a gente faz quando a gente vai de turista, né? A gente entra, provavelmente a gente vai sair correndo para um monte de galeria, não vê nada direito para chegar nessa sala, que está a Mona Lisa. É um quadro pequeno até, ele está atrás de uma camada gigantesca de vidro, tem um monte de cabeça na frente, e provavelmente o que você vai querer fazer, ou para celebrar que você conseguiu chegar lá, ou para você lembrar que você viu a Mona Lisa, você vai fazer uma foto parecida com essa. Que inclusive tem gente fazendo exatamente a mesma coisa nela. E se você for procurar no Google depois, você vai ver que outras pessoas fizeram. Sempre, praticamente, a mesma foto. E tem poucas variações, assim, tem o selfie com a Mona Lisa, tem a Mona Lisa um pouco mais de lado, se você não conseguir ficar assim no meio, mas no geral a imagem que você tem, se você procura Mona Lisa, em fotos de viagem, é uma foto parecida com essa. Então eu fui coletando essas fotos, e no final o que eu fiz, meio que me ocorreu naturalmente, assim, eu decidi empilhar essas fotos. Porque no meu entendimento, essa foto, ela vai sempre se repetir, né? A pessoa sempre vai chegar lá e fazer mais ou menos a mesma foto, porque essa própria repetição da imagem, ela criou meio que uma memória involuntária na gente, uma memória coletiva e involuntária. Então, eu queria criar a síntese dessa memória coletiva e involuntária. Eu cheguei nisso. Então, o que acontece? Quando eu empilho todas elas, o tema, né, o motivo da imagem acaba ficando quase nítido. Você vê que os enquadramentos são sempre muito parecidos.
Eu fiz coisa muito pouca, assim, de colocar a foto um pouco mais para o lado, um pouco mais para cima, para enquadrar. Mas é isso, praticamente todas as fotos são de celular ou de câmera, todas têm o mesmo enquadramento, todas têm o mesmo campo de visão, são praticamente idênticas. E daí eu resolvi expandir um pouco esse projeto e fazer isso como um álbum de viagem. Assim, eu queria fazer um álbum de viagem que fosse um álbum dessa memória coletiva involuntária. Então eu chamei ele de Déjà Vu. Você vê esse álbum já está na sua cabeça antes de você viajar. Você acaba indo viajar para fazer essas fotos que você já viu nesse álbum. A ideia do projeto era essa. Então eu fiz mais algumas imagens e em todas que eu tentei acontece basicamente a mesma coisa. Essa aqui da França, inclusive, enquanto eu estava procurando essa foto específica, eu achei que ela tá era a ilustração de um quebra-cabeça que você compra da Grow, assim. Então, até aí você acha sempre a mesma imagem. Então, eu fui fazendo. Essa aqui da Quinta Avenida é interessante porque você vê que o prédio ele está praticamente nítido na foto. E eu fui pesquisar por quê. Parece que tem um outro arranha-céu do outro lado da rua. Você consegue entrar nele, ele é meio público, né? Você consegue acessar a janela, acho que do sexto andar, posicionar sua câmera nessa janela e fazer essa foto. Então, todo mundo que acaba indo para lá e viu essa imagem, acaba se sentindo compelindo a ir lá, perder o tempo, subir no prédio, colocar a máquina no sexto andar e fazer exatamente a foto que ela já viu, ou que ela... A suspeita que eu tenho é que as pessoas não lembram que elas viram essas fotos, elas acham que a gente acha que a gente está criando a foto. Na verdade, ela está no nosso imaginário já. E o Big Bang, eu acabei fazendo uma parecida com essa, só que era uma variante. Essa do Big Bang, eu vi que você tem três tipos, assim, que a gente estava fazendo. Ou é essa de frente, ou é uma do relógio aqui em cima da ponte, ou é a que nem eu fiz, que é o relógio com a ponte na frente. Você não acha muitas variações, assim, você não acha foto dele do outro lado do Tamisa, praticamente todo mundo fotografa desse lado aqui. Machu Picchu. Essa aqui, um amigo meu ficou nervoso comigo, inclusive, quando eu mostrei a foto para ele, porque ele falou que quando você chega, você não tem muita alternativa a não ser fazer essa imagem, ou aqui, ou do outro lado dessas escadarias. Mas todo mundo faz praticamente essa. Você vê quadro por aí dessa foto, uma das imagens mais famosas, assim. Aqui, a Basílica de São Pedro. Aqui é a mesma coisa, é parecido com o negócio de Nova York. Você sobe uma escada gigantesca por dentro da Basílica, é super cansativo, é super apertado, você chega lá em cima e muito provavelmente você vai acabar fazendo uma foto igual essa também. E, eu falei, esse projeto é mais simples, né? A ideia, então, foi trazer esses dois projetos como um contraponto do outro, né? O Lugar Nenhum, ele fala da fotografia como uma não memória, né? Eu tento quebrar um pouco esse conceito de que a fotografia serve para você conservar a memória, e o outro é um estudo de como a memória antecipa o que você vai fazer com a fotografia, e não a fotografia que vai criar essa memória da sua viagem. Bom, e resumo isso, acho que eu fui um pouco rápido, né? Tá aí? Tá ótimo, imagina. Acabei indo um pouco rápido, mas né, como eu falei, assim, eu acho que eu funciono melhor se, como é que fala? Com a discussão, então eu posso abrir para perguntas ou para comentários e a gente tenta desenvolver daí. Eu pensei a mesma coisa, é um bom tempo para a gente poder dialogar sobre, assim. Maravilha. Bem, aqui no chat, pessoal, bem, aberto então as perguntas. Fiquem à vontade se vocês quiserem perguntar pelo microfone ou aqui pelo chat. O Alexandro tinha perguntado aqui, mas a gente já respondeu como era o processo, né? Então, Calitipia, né? Ou uma variação de Van Dyke, né? Brown, lá do primeiro, Lugar Nenhum. Então, basicamente um processo de sal de prata. Algumas pessoas elogiando o trabalho. Show, Maria Vaz, cheguei agora, nossa, mas o trabalho lindo, falando desse primeiro. E a Dani
Gugel falando da foto da Mona Lisa, porque eu fiz esse mesmo trajeto, mas fiquei de costas para a Mona Lisa e fotografei as pessoas. É esse procedimento mesmo, assim. Gente, o microfone está realmente aberto, também o chat, fiquem absolutamente à vontade. Eu tradicionalmente começo aqui, faço uma pergunta para vocês, mas fiquem absolutamente à vontade também para trazer aí esse comentário, até para vocês pensarem um pouco assim. Todos os seus projetos, Samuel, são muito ligados ao que a gente costumou chamar, principalmente depois do Foncoberto, de pós-fotografia, né? Uma certa fotografia pós-moderna, né? Que de alguma forma atualiza um discurso fotográfico para a pós-modernidade nas artes. E apesar disso, eles são muito diferentes, né? Assim, aqui a gente viu dois, eu conheço outros que estão embrionários, digamos assim, que estão mais ainda para ser finalizados, etc. E é curioso, porque você sempre fala da mesma coisa, assim, e isso não é nenhum, de jeito nenhum um ponto negativo, é uma coisa absolutamente comum no mundo das artes, né? O artista ficar preso num processo, assim, num tema, que em geral é um tema enorme, e trabalhar com aquilo, mas a forma que você fala é muito diferente, assim, tipo, os dois projetos apresentados hoje, o Lugar Nenhum e o Déjà Vu de Viagens, assim, são muito distantes um do outro, esteticamente. E como é que é para você, assim, da onde surgem os projetos e pensar nesse desenvolvimento dos projetos? Então, como eu falei, acho que todos os meus projetos surgem geralmente de uma coisa que eu li, ou que eu percebi. Sempre alguma coisa que de alguma forma me incomodou, me surpreendeu. E eu costumo. Como que eu vou falar? Geralmente eu tento entender o conceito do que eu quero fazer, eu tento pensar em como traduzir isso em imagem. Porque acho que por causa da minha formação, ou por causa do meu jeito de pensar, não sei explicar, eu preciso de imagem para conseguir pensar sobre o que eu estou querendo falar. Então eu acabo criando uma coisa, às vezes até rápida, em cima, e eu deixo muito o acaso me ajudar. Então, é por isso que os projetos, apesar deles falarem mais ou menos sempre da mesma coisa, né? Essa relação entre, a não relação, né, entre imagem e objeto, imagem e memória, apesar deles falarem sempre da mesma coisa, eu deixo muito o acaso e os feedbacks que eu recebo guiarem o projeto. Então, eles acabam ficando realmente distantes, assim, eu vou pelo caminho que está fazendo mais sentido. Como eu falei, o Lugar Nenhum, eu não comecei a pensar assim, eu quero que a imagem haja em função da memória e não a memória em função da imagem, então vou fazer na arquetipia porque ela desbota, porque eu perco informação. Eu não pensei nisso. O que eu fiz na época foi, eu tinha os negativos lá do meu tio-avô, um deles. Eu descobri que eu podia ampliar, tratar, fazer negativos maiores e fazer a calitipia com eles. E eu fui experimentar para ver o que acontecia. Na calitipia eu vi, eu perdi muita informação. Tanto que você lembra, né, os negativos são desbotados, então as primeiras fotos saíram pretas. Não tinha informação nenhuma, assim, você me avisou, você falou, tá muito escuro. E saiu escuro pra caramba. E daí foi nesse clique, assim, eu perdi informação. Eu falei, pá, dá pra falar sobre isso. Daí eu fui desenvolvendo. E daí eu terminei todas as imagens, eu estava tentando fazer uma calitipia muito precisa, assim, eu estava tentando recuperar as informações. Você lembra, eu fiz aquele gráfico para testar, para entender como que o químico e o papel que eu estava usando se comportava com o contraste que eu colocava no negativo. E daí chegou uma hora que eu descobri que não era isso que eu queria perder informação mesmo. E daí, na hora que eu descobri isso, eu fui além. Eu comecei a detonar o filme, o negativo que eu fiz, eu comecei a detonar a impressão.
Comecei a manusear tudo sem cuidado, porque daí que veio a ideia, daí que o projeto começou a se desenvolver para valer. Então foi meio ao caso, assim, quanto mais eu mexo com meus projetos, mais eles avançam, mais eu descubro sobre eles, mais claro as questões que eu quero levantar com eles ficam. Porque às vezes é isso, eu começo o projeto e eu não sei nem o que eu quero, que questão que eu estou pesquisando, assim, o que eu estou investigando, eu não sei, vem com o desenvolvimento. E o Déjà Vu, por exemplo, ele foi, que nem eu falei, foi super simples, assim, eu vi que isso acontecia, eu vi que a gente sempre repetia as mesmas imagens. Na hora que eu percebi isso, eu fui ver minhas fotos lá de 2000 e bolinha, de quando eu fui para a Europa, vi que eu fiz essas fotos também. Eu ali de 19, 20 anos, tinha feito também as mesmas fotos. E, e daí o que me pareceu óbvio para fazer isso foi procurar no Google pelas imagens, achar as imagens e tentar empilhar elas para ver o que eu obtinha. A partir dessa experiência que eu fui desenvolvendo o projeto, né? E daí o terceiro projeto que eu ia trazer até, só que a hora que eu comecei a colocar ele na apresentação e a hora que eu comecei a tentar explicar ele, eu percebi que ele não estava pronto ainda. Eu percebi que assim, ele tem uma provocação e eu percebi que no estágio que ele estava, eu ia matar essa provocação. Né? Ele precisa se desenvolver um pouco mais, mas é um projeto que ele nasceu de eu tentando juntar esses dois, o Lugar Nenhum e o Déjà Vu. Então, ele basicamente o que é? Em um você fala assim, você tem a imagem, só que você não tem a memória. Mas você olha as imagens e você supõe que tem alguma memória ali que você não sabe qual que é. Mas você supõe que é uma memória. Aquelas fotos foram feitas por alguém, em algum lugar, por algum motivo. E você tem o déjà vu que tem essa coisa da memória que antecipa a imagem. Então, eu queria criar um projeto com memórias, como é que eu vou falar? Onde eu falsificasse essa memória coletiva e voluntária. Então, eu criasse paisagens onde as pessoas quisessem ir visitar para refotografar e essas paisagens não existem. O projeto é basicamente isso, mas eu preciso tá cru ainda. E falando disso, eu lembrei, ontem você tinha dado uma perguntada assim para Marina, desculpa, esqueci o nome. Maíra. Maíra, Maíra perdão, Maíra. Você perguntou para ela como que ela dava o projeto como encerrado, né? E daí eu fiquei pensando, e eu acho que um bom encerramento para esse Lugar Nenhum é eu pegar esse envelope que eu criei e esconder no arquivo e deixar lá, sem explicar. Eu não vou ver o resultado, eu não vou saber o que aconteceu, mas se esse arquivo sobreviver e algum outro parente no futuro tiver curiosidade de ver, ele vai ver aquilo e ele não vai saber que foi um projeto criado em cima de fotos que eu achei naquele arquivo. Ele provavelmente vai supor que aquilo foi feito para um parente, assim, lá atrás, né? Eu não consigo apresentar ele fisicamente para vocês, infelizmente, mas você pega ele tem um aspecto, assim, de que ele é muito antigo, de que é um arquivo, assim, lá do começo do século XX. Então, acho que o meu fim desse projeto eu vou acabar não vendo. Acho que eu vou deixar ele nesse arquivo e deixar ele viver sozinho. Muito legal te ouvir. Já passo a palavra para outras pessoas. Tem muita gente no chat, também com a mão levantada, mas uma coisa, tem muitos alunos de graduação aqui, né? E uma coisa que eu acho genial do seu processo é que você tem uma poética, né? Um fazer muito interessante que é você não sabe exatamente o que fazer, mas você fica fazendo incessantemente e buscando caminhos e erros e buscando e buscando. E é uma poética das artes visuais muito comum, mas muito difícil, né? Porque é trilhar sem saber o caminho, é trilhar fazendo o caminho, assim. E isso é muito bonito mesmo. Leio os comentários aqui. Eu leio o chat, pessoal, porque algumas pessoas não ficam com acesso ao chat, então deixa eu transmitir aqui. Ana Paula diz: gostei demais, lampejos de inspiração por aqui. A Lígia coloca uma questão aqui. Flusser fala dessa foto previsível com o aparelho programado para fazê-la. Talvez esse aparelho possa ser visto de uma forma mais ampla, como um sistema de normas e regras de excelência, entre aspas, que levem essa imagem a ser produzida.
Sim. Eu acho que ampliando um pouco mais isso que a Lígia falou, eu acho que, né, a gente pensa, né, nas regras fotográficas do sistema de normas para fazer essas fotos que acaba gerando essas fotos parecidas. Eu acho também que tem muito a ver com esse comportamento nosso de fotografar sempre o que a gente acha importante. Então, acho que não é só fazer a imagem igual, por que a gente faz essa imagem que tá automatizado, sabe? Não é só o processo, assim, a formação, é o porquê, os motivos. Acho que a gente acaba fotografando o que a gente acha que é importante. Mas eu acho também que existe esse sistema que às vezes a gente não se dá conta, né? Você falou que tem ali em Nova York aquela foto do prédio que você encontrou em vários lugares na internet, a mesma foto e sobrepôs, e várias outras que você trouxe. E parece que em muitos casos é aquele o melhor ângulo, o melhor lugar para você fazer a melhor foto, né? Se a gente pensar no Flusser, ele fala, eu não me lembro se é no Filosofia da Caixa Preta ou se é no Universo das Imagens Técnicas, né? Ele fala desse aparelho quase que programado para fazer a melhor imagem, né? A partir de um sistema, né, de automatização, de controle da luz, controle, né, da nitidez, controle de uma série de fatores para que essa imagem fique perfeita, né, digamos assim, né, a mais bela, né, o que eu sempre questiono, né, essa perfeição, né, que a gente acaba buscando, ela passa por vários lugares para além do equipamento, né, para além da melhor câmera, da melhor lente para melhor captar aquela situação, né? Às vezes você está com o melhor equipamento, mas você ainda tem o melhor posicionamento. Então, é o sexto andar do edifício em frente ao prédio. E aí essa imagem se repete porque a gente está sempre buscando se adequar um pouco a esse sistema do melhor para ter essa imagem do melhor, porque a gente quer se lembrar tendo feito o mais caro esforço, talvez, né? Para conseguir essa imagem. Então, às vezes eu penso um pouco, sobretudo quando a gente fala de viagens, né, numa questão de um certo turismo que está implícito na gente, né? E eu estou falando por mim também, não é uma crítica dirigida, assim, mas é uma percepção de que a gente é levado por um sistema, às vezes, sem se dar conta. E o teu trabalho eu acho incrível, porque ele escancara isso, né? Na sua fala isso vem, né? Você falando desses lugares, a Mona Lisa, todo mundo quer levar aquele troféu para casa. Porra, eu estava lá, eu passei não sei quantas horas na fila, eu demorei, eu tive que me programar, eu reservei a passagem, eu paguei mais caro para ir, sabe? Você tem uma gincana de procedimentos que não se resumem apenas na foto, mas a todo um processo, a todo um sistema. E aí, quando eu penso nesse livro do Flusser, dele falando desse aparelho, né? Eu penso sempre nesse sistema. É um sistema de mídia acoplado a um sistema tecnológico, é uma série de coisas que te levam para aquela imagem que ele fala que é previsível, né? E o que eu acho incrível no teu trabalho é que você, como a Maíra, né, que ontem também trouxe no trabalho dela, acho que vocês têm a mesma coisa, vocês se deixam ficar nessa deriva do trabalho, da experiência. E pela experiência, vocês conseguem finalmente, dentro do trabalho, sair do previsível, porque vocês se deixam levar por essa deriva e entender, afinal, o que é que vocês estão querendo, né, com essa imagem, ou questionar essas imagens que já foram feitas, ou ressignificar, né? Você fala dessa imagem com a qual você não tem um vínculo, mas é uma imagem que está na sua família, né? Que memória é essa, né? E você quase que cria uma ficção, né? Com essa memória que não é tua, mas é tua. Ela está na família, mas você recria essa memória através de uma ficção que você acaba encontrando no seu fazer. Eu acho isso lindo, assim. Acho incrível e queria te dar parabéns, né? Como parabéns Obrigado. ontem, e dar parabéns para o Dayan também, que eu imagino que tem várias discussões aí que foram super férteis, assim, para vocês conseguirem se deixar, né, levar nessa deriva toda e criar finalmente, né, sair dessa previsibilidade, assim.
Parabéns para você aí, Samuel. Obrigada. Obrigado. Rolou um parabéns para mim, mas obrigado, Lígia, mas não precisa. Não, você tem muito dedo nisso, professor, imagina. Não, Eu falo que você é o grande culpado. não, a culpa Né? pode ser minha, mas o parabéns não precisava. Lígia é uma querida, assim, mas... Não, nós temos interventores em comum também. Temos Kenji, temos um Senac aí lá atrás também que teve muita pensata boa aí vindo disso. Valeu, gente. Luíse. Isso, agora temos a Luísa. Isso aí. Muito bom. A Val já te passa a palavra, Dani, só ler os comentários aqui. A Val coloca, seus dois trabalhos são muito inspiradores, bacana demais. A Thaís Morimoto tem um projeto que resgata também imagens de acervo familiar. Adorei conhecer seu trabalho e ver como você desenvolveu, Samuel. A Lígia coloca, sempre acho que os acasos ou o se deixar mergulhar nos projetos enquanto produzimos fica permeável. É uma forma de conseguir a imagem imprevisível através da experiência. Em seus dois projetos, você se permitiu essa deriva e é incrível perceber isso na sua fala. Parabéns. O Jonas coloca, ele chama isso de ideologia, né? Sistema de regras e normas, falando do Flusser, né? No Universo das Imagens Técnicas e o Filosofia da Caixa Preta, né? E diga, Dani, diga lá. Eu escrevi um chat aqui, mas eu não apertei send, porque eu falei, vai ficar muita coisa. Deixa eu levantar a mão, aí eu já mando tudo junto. Mas primeiro que eu concordo com a Lígia no Samuel, primeiro parabéns, que os projetos são muito bacanas, enfim, eu interajo muito com o segundo projeto e eu vou pedir para você essas imagens para levar com crédito na disciplina de Teoria da Comunicação, porque uma das coisas que eu discuto muito com o pessoal, inclusive eu mostro a foto da Mona Lisa, eu faço a piada de que eu fui lá e ignorei a Mona Lisa, fiquei de costas e fotografei as pessoas, porque serve para metade das teorias da comunicação que a gente usa hoje, né? Relaciona com o espetáculo do Debord, relaciona com o hiperespetáculo agora, né? Da gente viver a vida para mostrar o que a gente fez. Adorei que a Lígia falou da gincana também, é uma gincana, né? Eu também tirei essa foto, eu também fiz isso. E eu lembrei que montando a disciplina de teoria da comunicação, eu achei uma coisa que eu grifei lá no McLuhan, que é um teórico que a gente quase não olha na fotografia, né? Eu estudei o McLuhan porque eu fiz comunicação e tal, mas em 64 ele mandou uma frase, aí eu mando ela no chat aqui, porque eu acho muito engraçado que ele falou isso em 64, a gente está discutindo isso hoje, que ele dizia: pessoas movidas por caprichos tolos agora travancam os lugares estrangeiros, porque viajar é muito similar a ir ao cinema ou folhear uma revista. O turista que chega à Torre de Pisa ou ao Grande Cânion do Arizona pode simplesmente conferir as suas reações a algo com que já é familiar há bastante tempo e tirar suas próprias fotos do mesmo. Eu acho muito legal pensar que ele estava dizendo isso em 64. Tudo bem, o McLuhan era um cara do mundo é ursinhos carinhosos, né? Escola de Toronto, o mundo é bonito, pós-guerra, Canadá. É um contexto fofo, e mesmo assim ele já está dizendo: olha como ele estava adiantando isso que a gente está vendo hoje em 64. Eu acho assustador pensar isso. E eu achei muito sensacional você ter colocado uma foto em cima da outra para mostrar tudo isso, né? Para mostrar como a gente tem esse imaginário coletivo de como é aquela imagem. Todo mundo já viu sem ter visto, e enfim, adorei. Eu quero gastar do jeito bom, né? Quero dedicar uns 5 slides da aula da aula de teoria da comunicação só com o seu trabalho. Muito bom, muito bom. E vale o parabéns para o Dayan também, tipo banca, que a gente parabeniza o orientador, sabe? Que a gente, tipo banca de mestrado, a gente parabeniza o orientador.
que não dá para ver minha cara de susto toda vez que vocês falam parabéns para mim, assim, mas... Quer comentar, Samuel? Tenho... acho que é um dado até engraçado, assim, interessante e engraçado. Acho que umas 2 ou 3 pessoas falaram disso, de eu pegar uma coisa que todo mundo faz e criar uma visão diferente daquilo, né? Para mostrar. E eu acho engraçado que, desde que eu peguei esse trabalho e comecei a mostrar para as pessoas, eu descobri pelo menos mais 3 pessoas que fizeram exatamente a mesma coisa que eu. Então, assim, eu achei meio irônico, porque eu acabei sofrendo com a própria coisa que eu estou criticando. E o primeiro susto disso foi no grupo do Neurastenia. Teve o post da Sayun, né? Sayun, Sayun publicou um post da Sayun, é uma foto muito parecida, assim, da Torre Eiffel que eu fiz. Na hora que eu bati o olho no post, eu falei, mas eu não mandei essa foto pro Dayan. Daí eu fui olhar e não era minha. Então, assim, eu achei engraçado porque o projeto, ele começou a se retroalimentar. Assim, daí me mostrou, tem algumas páginas no Folha das Imagens, né, dedicadas a um trabalho super parecido também. Então, eu achei engraçado isso, assim, a surpresa de ver. Eu estava falando sobre um negócio e, de repente, o que eu estava fazendo estava dentro do que eu estava falando também. O La Furia das Imagens, até eu tomei um susto, porque a imagem é muito parecida, assim. Inclusive é do relógio do Big Bang, né? Uma delas. Total, assim, é muito curioso mesmo, como... E adoro essa sua interpretação de que o projeto, de alguma maneira, se realimenta, né, assim, dentro da própria crítica. Tô pegando o link aqui do post da Sayun. Se alguém quiser algum comentário a mais, algum... Postar aqui para vocês. Eu tinha pensado em pedir autorização para ela para colocar na apresentação também, mas eu acabei deixando de lado. Acho que foi a coisa mais interessante do processo desse projeto. O Luiz comentou chique, Samuel. Bem, enquanto o pessoal pensa numa possível pergunta, deixa eu fazer talvez a última, mas fiquem à vontade, ainda temos tempo. Foi ótima a apresentação ser um pouco mais curta. Rendeu já o debate, assim, mas espero renda um bocado mais também. Fiquem à vontade, assim, ainda temos esse tempo. E eu acho que linkando um pouco o projeto que foi apresentado ontem pela Maíra Ishida, ontem ela falou uma coisa muito bonita, né, que a técnica vem para resolver um processo de fala, né? Então ela foi lá, não sabia muito de filme fotográfico, pesquisar o filme, fazer todo um processo de um levantamento, assim, de como usar um filme vencido há 2000 anos, sem receita, de bula para revelar, pedir ajuda para um grande laboratorista uruguaio, porque ela estava em Montevidéu na época. E uma coisa que me encanta nesses 2 projetos, eu sei que você tem outros e trabalha com outra ferramenta, você tá buscando agora inteligência artificial, né, para fazer o seu projeto, que é outra coisa, assim, apesar de ser designer, fotógrafo, você não teve inteligência artificial na faculdade, assim, então, como surge isso? Como surgem essas buscas, assim, por que você... de projetos tão diferentes, né? Assim, um é muito Photoshop, o outro é Van Dyke Brown, tem Photoshop também, mas é muito Calypso, processo do século XIX. Agora você está fazendo inteligência artificial, pesquisando construção de paisagens. Como é esse processo de escolha e como surge isso para você?
Então, é um pouco do que eu falei antes, assim, muitas dessas coisas, assim, acabam vindo por acaso. Assim, eu começo a buscar e aquilo vem como solução, como que eu vou falar? Eu acho um fiozinho ali que parece que faz sentido, eu começo a puxar e aquele fiozinho vai me levando. Aí, na hora que eu vi, eu caí em inteligência artificial. Mas a questão da inteligência artificial, por exemplo, ela surgiu de um questionamento desse primeiro projeto do Lugar Nenhum. Eu acho que foi o primeiro projeto que eu fiz, assim, sobre a natureza mesmo da imagem, assim, o que a imagem está realmente falando e trazendo e produzindo para a gente, né? E ele surgiu de um questionamento, assim, se eu tivesse juntado, as fotos que eu mostrei do arquivo, se eu tivesse juntado um monte de foto que eu fiz, que eu achei na internet, colocado lá, tivesse pego um negativo que não tem nada a ver comigo, feito os Van Dykes, apresentado esse projeto com um arquivo da minha família, com os Van Dykes, que é da minha família, de eu ter apresentado essas imagens do jeito que eu apresentei, do jeito que eu montei, muito provavelmente as pessoas acreditariam que eu tenho o arquivo da família, que eu fiz aquelas imagens, que eu tive o tio na guerra, né? Isso foi um dos desdobramentos que saiu do Lugar Nenhum, assim, eu percebi que eu podia produzir, já que a memória não está vinculada à imagem, assim, eu não preciso da memória para criar a imagem, né? As duas são desvinculadas, então eu poderia produzir imagem e criar a memória a partir dela. E aí eu comecei a ir por esse caminho, assim, então eu vou desenhar paisagens e falar que são minhas, falar de lugares que eu fui visitar. Eu comecei a desenhar elas, eu fiz uma montagem. E daí eu acho que começou a me incomodar, assim, que era muito difícil. Eu tinha que catar um monte de foto e fazer um Frankenstein. E daí, eu não sei de onde surgiu, acho que foi por causa daquele projeto do Isso Não É Uma Pessoa, que é um projeto, acho que da NVIDIA. Eles têm um computador lá, são dois computadores, né? Eles são treinados, um deles foi treinado para produzir retrato, e o outro foi treinado para identificar se o que ele está vendo é um retrato ou não. E eles deixaram os dois se batendo, e o resultado foi que cada computador começou a ficar cada vez melhor na tarefa. E chegou uma hora que eles começaram a criar imagens em alta resolução de pessoas que não existem. Acho que até tem um link aqui em algum lugar, quer ver? Só um minutinho. Vou resgatar. Deixa eu ver. Eu pego aqui de boa. Você tem? Tenho aqui. Achei aqui também. Então, daí eu vi, foi esse projeto. Não, inclusive, cada vez que eu visito ele, as imagens estão mais convincentes. Isso. Agora, antes era só mulher, tinha só mulher, retrato de mulher, retrato de homem. Agora começou a ter retrato de criança e retrato de idoso. Então, assim, e a resolução está cada vez maior, a nitidez, os detalhes. E daí eu acho que eu vi isso e falei, poxa, tem coisa mais automática do que perder completamente o controle sobre a produção da imagem e deixar o computador fazer ela sozinha. E daí eu comecei a ir para essa coisa da inteligência artificial. E daí é a mesma coisa, assim, não é um projeto ainda, é uma coisa que eu estou explorando. E vou explorando, e vou explorando, e vou tentando fazer quando der tempo. Uma hora eu acho que vai dar um clique, eu vou para alguma direção e isso vai virar um projeto mesmo. E daí eu vou começar a desenvolver e vou entender qual que é a questão que eu estou tentando trabalhar em cima dele, que eu ainda não sei direito, na verdade, assim, é muito raso. É meio isso, eu falo, meu processo é meio perdido, assim, porque eu realmente começo sem saber e deixo livre, eu tento não guiar, então eu vou parar cada hora num canto diferente, assim. Mas acho que eu saio sempre do mesmo centro, acho que é por isso que eles têm essa união, né, essa coisa que conecta eles. Eu sempre saio do mesmo centro, mas para onde eu vou a partir daí é meio quase aleatório, assim. Já passo a palavra para a Lígia, mas como diz o Francesco Careri, o professor da Universidade de Roma, quem perde tempo ganha espaço, né? Diga, Lígia, diga. Não, eu estava aqui lembrando, eu estou lendo um livro que chama A Ilusão da Memória. A autora se chama Julia Shaw. Eu li um artigo, né, usando esse livro, falando, né, que
nossa própria memória, ela é um pouco, ela nos engana. E aí você estava falando, né, dessa que qualquer memória você poderia fazer, passá-la como sendo sua, ou como você fez um trabalho, você se apropriou da memória de alguém. Mas eu fico pensando também na ilusão, né, que a gente vive, achando que está conseguindo reter essa memória, e que memória é essa e que narrativa é essa que a gente cria, né? Porque, por exemplo, se você pega um álbum de família, se tivesse, vai, numa reunião como as que aconteciam antes da pandemia, de às vezes as pessoas sentarem-se depois em volta de uma caixa de fotografias, vai, e de repente tem lá umas 2 ou 3 tias sentadas em cima da mesma caixa e pega uma imagem e daí começa a falar sobre essa imagem, narrar sobre essa imagem. É muito comum você encontrar divergências sobre a história daquela imagem, né? Então, eu fico pensando também como as nossas próprias memórias, elas são uma espécie de ficção também, né? A gente cria uma narrativa dentro da gente em cima de sensações, de impressões que a gente tem sobre determinadas pessoas, de memórias afetivas e essa memória, e dentro dessa memória eu acho que tem muito de esquecimento, né? Porque ninguém consegue lembrar de tudo, e se fosse assim, né? Tem aquele conto do Borges que fala, né? Do Funes, o Memorioso, que o cara passaria um dia todo fazendo a coisa e lembrando, mas no resto, para relembrar tudo que ele, né, se ele não esquecesse de nada, é um absurdo, né? Então a gente precisa esquecer. Aí eu penso, a gente precisa esquecer. E o que que a gente esquece? O que que a gente seleciona? O que que a gente edita? Né? Eu já falei que a nossa cabeça é uma ilha de edição, assim, né? De imagens, de sensações, de pensamentos. E a fotografia, eu acho que ela suscita muito, né? Essa ilha de edição aí, né? E aí eu fico pensando nesses afetos que realmente afetam a gente, não só afetos como uma coisa positiva, mas às vezes até, né? Sei lá, negativa, né? De você não querer lembrar de alguma coisa porque aquilo te faz algum mal, né? Alguma lembrança que você não quer. Mas, enfim, como essas memórias que a gente quer lembrar pelas imagens, né? E sobretudo pelas fotografias essas de família, como, né? Esse ponto da ficção, para mim, ele está cada vez mais ampliado, assim, né? Eu já desconfiava muito disso, eu tenho procurado ler alguma coisa sobre isso, né? Sobre o que as pessoas têm investigado sobre isso mais cientificamente, assim. Mas é interessante pensar nisso que você fez propositadamente, mas a gente pensar nisso também dentro dos nossos próprios arquivos e dentro das nossas próprias memórias, né? Eu acho que isso dá, dá muito pano para manga, assim. Só comentar, assim. Obrigada. Não, é um tema assim que eu acho que tem muito que explorar ainda. Ao mesmo tempo que eu acho que tem muito que explorar, quanto mais você tenta estudar sobre ele, ver o que já fizeram, mais você vê que já falaram muita coisa sobre e a gente nem se toca. Eu costumo ficar impressionado como a publicidade e marketing já usa isso que a gente está começando a estudar. Eu, pelo menos, né? Eu estou começando a estudar agora e quanto mais eu estudo, mais eu vejo que a publicidade e marketing já usa isso há muito tempo, assim. Mas Temos uma pergunta aqui de Antônio, mas antes eu já li a pergunta para Samuel, mas a gente tem o projeto de extensão que organiza esses encontros, né, que é o Neurastenia, o ensaio sobre o absurdo. A gente está para criar, esse semestre é uma das nossas atribuições, criar um pequeno jornal para distribuição com um manifesto da pós-fotografia, assim, ou do Neurastenia, o ensaio sobre o absurdo, e cada aluno será responsável por uma frase do manifesto, assim, e a minha frase do manifesto é que Funes é o criador do Instagram, que é um local onde você lembra de tudo e não reflete sobre nada, não consegue ter memória. Então, essa é a minha provocação para o manifesto do ensaio sobre o absurdo. Funes
o grande criador do Instagram, assim. Antônio coloca aqui, Samuel, parabéns pelos trabalhos maravilhosos. Você disse que os projetos pintam meio por acaso. Depois de concluídos ou abandonados, como você deposita no mundo? Entram em editais, você busca galerias ou afins, enfim, que percurso final as obras / projetos ganham o mundo? Então, a minha ideia é conseguir inscrever eles em editais. Né? Eu já tentei algumas vezes, inclusive a própria inscrição no edital já fez eu entender mais coisas sobre o projeto, para poder escrever melhor sobre eles as próximas vezes. A questão é que eu não ando tendo muito tempo, nem de desenvolver os que estão parados comigo, nem de continuar esses aí, e muito menos de conseguir pensar em edital, assim, mas é uma coisa que eu quero fazer mais pra frente, talvez ano que vem, para começar a colocar eles em editais e ver se eu consigo dar essa vida para eles. O Jonas coloca aqui, manda um PROAC ano que vem. Eu apoio. Eu apoio. Vamos ver. Preciso fazer o site. Você está me cobrando já há um tempo. Para quem trabalha muito lentamente, eu cobro demais as pessoas, mas é sempre pro bem. Sim. Não, mas precisa mesmo. Precisa mesmo. Precisa fazer circular, senão o projeto não existe mesmo. Ana Paula coloca uma questão aqui. Há um processo seletivo para... desculpa, perdão. É uma questão do projeto de extensão. Há um processo seletivo para o projeto de extensão. Ana, ele abre semestralmente. Esse semestre já fechou. Mas só para quem... existem 2 núcleos no projeto de extensão. Na verdade, são os alunos bolsistas, né, que são alunos matriculados na graduação do SENAC, qualquer graduação do SENAC São Paulo. Então, esses são os alunos bolsistas, mas o projeto de extensão é absolutamente aberto a qualquer pessoa que se interesse pelas essas discussões e queira participar. Então, basta mandar lá no nosso Instagram, o Ensaio sobre o Absurdo. Eu gostaria de participar. A nossa próxima reunião é no dia 13 de setembro. Desculpa, o pessoal que está aí do grupo, eu mandei dia 6 de setembro, mas 6 de setembro é emenda de feriado, né? Desculpa, eu fiz a conta errada. Então, a nossa próxima reunião é dia 13 de setembro. A gente faz pelo Google Meet e ele é absolutamente aberto a qualquer pessoa que queira participar. Então, se você quiser fazer parte, tem gente do mundo inteiro, na verdade, a gente tem em média umas 20 pessoas participando, tem gente em Londres, tem gente em Paris, é verdade, assim, a gente tem umas pessoas cativas que estão fora, muitos alunos, muitos ex-alunos, pessoas de pós-graduação de outras instituições, então fica o convite, ele é absolutamente aberto, só manda uma mensagem para que aí a gente te passa o link dos encontros via Google Meet. Imagina, que bom. Ficamos felizes. A ideia é aglutinar mais gente mesmo. Imagina, Antônio. O Antônio pergunta da data. O próximo encontro do grupo de extensão, né, o Neurastenia Ensaio sobre o Absurdo, é dia 13 de setembro, sempre das 5 às 19 horas. Sempre das 5 às 19 pelo Google Meet. E aí, quem se interessar, basta mandar uma mensagem que a gente envia o link de acesso. Samuel, queria só te agradecer mais uma vez, meu caro. Assim, eu vou fazer um puxão de orelha leve, assim, você me desculpe, vou ter que tomar essa liberdade. Você foi nosso aluno aqui, mas os projetos estão muito prontos, assim, e como o Antônio perguntou, bota isso para o mundo, porque eles precisam rodar mesmo, sem dúvida nenhuma. Não é bem um puxão de orelha, é mais
Parabéns mesmo, Um assim, empurrãozinho. um empurrãozinho, digamos assim. É uma poética muito precisa no sentido de necessária, assim, e com trabalhos muito fortes. Super obrigado por ter aceito o convite e agora muito obrigado pela palestra mesmo, assim, foi ótimo poder conversar, poder ver os trabalhos e poder trazer tantas pessoas aqui a essas conversas. Professor, eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez. Eu espero que eu tenha conseguido passar bem o que os projetos são. Acho que eu fiquei um pouquinho nervoso, mas espero que tenha ficado claro. E é isso, pode deixar, eu estou de olho nos editais, eu preciso só de um pouquinho de tempo para conseguir trabalhar neles, para me inscrever, mas tá na fila, Tá no horizonte, assim. tá no horizonte, é. As demais pessoas que estiveram por aqui, super obrigado mesmo, assim. Só 2 avisos super rápidos. O evento continua, um ciclo de palestras, né, o imaginário das imagens técnicas, a invenção da paisagem. Amanhã a gente tem o Grão, formado pela Gabriela Sá e o Ícaro Moreno, às 14h, aqui também pelo Microsoft Teams. Na quinta-feira, a gente tem o duo Paisagens Móveis, com a Maria Vaz e a Bárbara Lissa. E aí vai até quinta mesmo. Quem precisar, quem quiser, né, na verdade, da comprovação como ouvinte de participação do ciclo de palestras, basta mandar o nome completo ou por e-mail. Eu já passo o e-mail aqui para vocês, ou pelo próprio Instagram mesmo, pelo direct do Instagram, sempre o ensaio sobre o absurdo, que a gente faz no final do evento, basta ter 75% de presença aqui 3 dias no evento. E como já é bastante tradicional, fazer uma selfie, né? Ou fazer um print screen, né, na verdade. Se a gente estivesse ao vivo, a gente faria uma selfie, né? Já que a gente está criticando isso, por que não fazer também e postar no Instagram, né? Liguem as câmeras, por favor, se puderem ligar as câmeras. Povo aparecendo. Vamos lá, povo. Acho que eu vou ter que pôr uma galeria um pouco maior, porque já tem mais gente do que a galeria suporta aqui. Deixa eu ver. Já que é uma de pós-fotografia, depois vocês acompanham, não aparece aí para vocês, não sei porquê, mas vocês acompanham lá no Instagram do Ensaio sobre o Absurdo. A gente está numa espécie de teatro romano, assim. Mas é isso. Então vamos lá. Aquela cara de selfie em 3, 2, 1, bora lá. Maravilha! Super obrigado pela presença. Amanhã continuamos o nosso encontro com a Gabriela Saio e o Caro Moreno, pessoal do Grão, e nos vemos em breve. Super obrigado.